Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Estaremos falando sobre esse tempo, que é um tempo determinado. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Tempo para todas as coisas. Tem tempo de rir, não tem? E tem tempo de parar de rir, não tem? Tudo tem o seu tempo determinado. E tem o tempo também que o Senhor Jesus está voltando. Capítulo 1, versículo 8, diz assim. Vocês podem ler alto comigo aí? Abra sua Bíblia e leiam comigo. Vocês conseguem ler? Então vamos ler juntos aí. Eu sou o alfa e o que mais? O ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O que você viu aí? Ó, quando ele fala assim, eu sou o Senhor, que é, o que você vê aí? Tempo. Tempo determinado. É passado, presente ou futuro? Presente. O que é presente? E quando ele fala assim, o que era? Que tempo é esse? Passado. E quando ele fala o que há de vir, que tempo é esse? Tempo futuro. Então, tempo determinado. Então, ele é no tempo determinado o agora. Ele é no tempo determinado o que já foi. Então, ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje e o será para sempre. E no tempo determinado, ele também é o que há de vir. E quem é ele? No final do versículo ele explica quem é ele. O Todo-Poderoso. Nota, aqui não é aquele cordeiro. Aqui não é aquele Cristo que veio e foi crucificado. Aqui não é ele. Nós não estamos falando aqui do Jesus que veio aqui, que os sacerdotes fizeram o que quiseram com ele, que o Pôncio Pilatos pegou e condenou ele à morte, à crucificação, que ele foi chicoteado, que apanhou com varas, que foi cuspido, que foi humilhado. Aqui nós não estamos falando do Cristo. Aqui nós estamos falando do Todo-Poderoso. Aqui ele pode todas as coisas. Aqui todas as coisas estão sobre o domínio dele. Aqui estão todas as coisas sobre o domínio dele. Inclusive, quando ele fala que era, ele está dizendo que tudo que aconteceu no passado foi tudo no controle dele. Foi tudo permitido por quem? Por Deus. Tudo estava sob o controle. Então ele começa dizendo, porque nós estamos no passado? Nós estamos no futuro? Nós estamos no presente. Então nota que ele começa dizendo Eu e você, provavelmente, se a gente fosse falar, a gente diria que era, que é e que há de ser. Provavelmente nós falaríamos isso, mas Deus não. Deus, como é o Todo-Poderoso, ele fala o que é. Aí depois que ele fala que é, aí ele fala que era. E depois ele fala que há de vir. Então ele é o Todo-Poderoso, né? Essa é a maneira mais simples de definir alguém que excede a todo e qualquer entendimento, que é eterno. Então, Deus, ele procurou a maneira mais simples, de mostrar para nós quem ele é, de definir ele. Então, Deus, ele não procurou definir ele com a linguagem angelical, que aí nós não entenderíamos. Ele não procurou definir ele com a linguagem celestial, porque aí também nós não compreenderíamos. Ele definiu ele do jeito que ele é, da maneira mais simples. O que é, o que era e o que há de vir. Quem é ele? O Todo-Poderoso. Está vendo? Ele procurou definir da maneira mais simples para que nós entendêssemos isso. O eterno, que ele é o eterno. Ou seja, o alfa e o que mais? O ômega. Qual é a primeira letra do nosso alfabeto? A.
Qual é a última letra do nosso alfabeto? Z. Então ele diz assim, eu sou o Todo-Poderoso do A ao Z. Então ele está dizendo assim, eu sou o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Ou seja, do início ao fim. Então eu sou Todo-Poderoso. Portanto, o Senhor Jesus é a palavra viva e eterna. Aquele que detém todo o poder, toda a glória e toda a majestade. E não há nada e nem ninguém, nem antes dele, e nem agora, e nem virá depois. É isso que ele está dizendo. Ele está falando para mim e para você. Ele está dizendo, se apresentando aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele está dizendo assim para mim e para você. Entenda bem, qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, qual é a sua aflição. Ele está dizendo isso para mim e para você. O que é que você está passando no seu casamento? O que é que você está passando com os seus filhos? O que é que você está passando na sua família? O que é que você está passando na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira? Ele está dizendo para mim e para você, não tem nada que você esteja passando maior do que eu. Porque eu sou o que eu era e também o que eu hei de ser. Ou seja, eu não mudo. Não foi isso que Deus falou? Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó casa de Israel, não sois consumidos. Quer ver? Abra a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17, para a gente entender isso melhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Diz assim, ó. O qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de quem? Ele está falando de alguém. Está falando de quem? De Jesus, exatamente. Então Jesus é o quê? Quem é Jesus? Quem é Jesus? A imagem de quem? Do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas, que aonde? No céu e aonde? Na terra. As visíveis, que mais? Invisíveis, que mais? Tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Não é aquela música que nós cantamos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem essa música? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, ele é isso aí. É o Todo-Poderoso. Versículo 17 diz, e ele é o quê? Antes de todas as coisas. Viu como é que ele se apresenta lá no Apocalipse? O que é e o que era, quer dizer, antes. De todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer, pessoal, nada neste mundo, nada nessa terra acontece sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus. Os incrédulos, as pessoas que não creem em Deus, elas insistem em dizer, Deus se esqueceu deste mundo, Deus abandonou a sua criação, Deus não olha mais para as pessoas, Deus abandonou este mundo. Deus não abandonou, pessoal. Nada acontece sem o controle de Deus, sem a permissão de Deus. Já está tudo determinado o que há de acontecer. O que há de acontecer? Os governantes podem fazer leis, podem criar tecnologias, podem fazer o que for, o que eles quiserem fazer, como nós estamos vendo eles fazer, mas tudo está dentro do controle de quem? De Deus. Antes da tecnologia chegar aonde está chegando hoje, onde a tecnologia chegou hoje com a inteligência artificial, já não estava escrito no Apocalipse que as duas testemunhas estariam lá em Jerusalém e o mundo todo veria? Quem o Apocalipse já estava dizendo que a tecnologia seria do jeito que é hoje. Então tudo está sob o controle, sob o domínio de Deus.
Quem de fato crê nessa grandeza, não se deixe intimidar por nenhuma angústia, aflição, por nada. Entenda, não existe nada na sua vida que possa te dominar, porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem o controle de tudo. Então não importa como está teu filho, não importa como está teu casamento, não importa como está tua vida, confia, creia, se agarra nele, confia na palavra dele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, confie, porque você vai vencer. Amém? Nós vamos vencer. Graças a Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Então diga assim, eu vou vencer. Ah, vamos vencer. Não sei o que você está passando, mas eu sei uma resposta. Nós vamos vencer. Versículo 9. Vocês podem ler alto comigo? Versículo 9. Vamos ler juntos? Eu, João, que também sou o quê? Vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava onde? Na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, o que nós vemos aqui, João falando, João está dizendo o seguinte: companheiro e aflição no reino. Quando João está dizendo assim, que eu sou companheiro de vocês, a aflição no reino, é que na época de João estava tendo uma grande perseguição por parte das autoridades romanas, por causa da divulgação da palavra de Deus. Então as autoridades romanas estavam promovendo uma perseguição sem igual por causa da mensagem, por causa da palavra de Deus. E João e todos os demais, por não negar o Senhor Jesus e por não negar a palavra de Deus, então João foi exilado em uma pequena ilha que servia de prisão, chamada Patmos. Quer dizer, o que estava acontecendo com João não era uma coisa pessoal, uma coisa que ele fez, um erro que ele cometeu. Não, ele estava passando isso por causa do Evangelho. Muitas pessoas estão sofrendo, por exemplo, hoje nós temos homens sofrendo porque eles traíram a mulher. Traíram a mulher, então ele perdeu a mulher, ele perdeu os filhos, eles estão sofrendo, eles estão gemendo, estão depressivos. Ah, minha vida é um sofrimento. Mas é um sofrimento por algo que ele plantou. Ou por algo que ela plantou. Mas aqui não. João está passando um sofrimento única e exclusivamente por causa da palavra de Deus. Deu para entender? Você trabalha. Vamos supor que lá você, no seu trabalho, você chegou atrasado. E porque você chegou atrasado, você foi irresponsável no horário, deu um problemão lá terrível lá no trabalho, a empresa perdeu muito com seu atraso e eles te mandam embora. Aí eu pergunto a você, essa perseguição que você está sofrendo é por causa da palavra de Deus? Porque você é de Deus? Você está passando essa perseguição por causa de quê? Porque é um erro seu. Agora vamos supor que você foi mandado embora porque eles não aceitam que você seja de Deus. Eles não aceitam que você lê a Bíblia na hora do seu intervalo. Você não está lendo a Bíblia na hora do seu trabalho. Você está lendo a Bíblia na hora do seu intervalo. Você não está orando na hora do seu trabalho. Você está orando na hora lá do seu intervalo. Você aproveita um momentinho para ir no banheiro para orar, mas na hora do seu intervalo. Você não fica matando hora. E aí eles não aceitam que você seja cristão e te mandam embora porque você é cristão. Porque de vez em quando você fala de Jesus para um funcionário lá e eles não aceitam isso, mandam embora. Então você está sofrendo uma perseguição por causa da palavra de Deus. São coisas diferentes. O caso de João aqui é justamente esse. Isso. Todo cristão tem que passar pelo crivo da perseguição. Aliás, é impossível ser um cristão verdadeiro e não ser provado pela perseguição, né? Às vezes, a perseguição começa com a gente aonde? Dentro de casa. Nós já tivemos caso de pai chegar para o filho e dizer, se você não abandonar essa religião sua, se você não abandonar essa fé, não diga para ninguém mais que você é meu filho, eu vou deserdar você. Você vai ser deserdado, não diga para ninguém que você é meu filho. Quer dizer, tivemos vários casos assim, de pessoas perseguidas por causa da fé.
Alguém aqui foi perseguido já por causa da sua fé? Quem já foi? Então, quem já foi perseguido dentro da família por causa da fé? Então, dentro da família. Já tivemos casos de marido que abandonou a esposa, largou a esposa por causa da fé. E a esposa preferiu ficar sem o marido, mesmo doendo, mesmo ela gostando, mesmo ela querendo ficar com o marido, mas entre o marido e a fé, ela ficou com a fé. Então, às vezes, a perseguição é dentro de casa. E depois que tudo acontece, Deus traz coisas muito maiores do que aquilo que a pessoa está passando. Então, a perseguição às vezes é dentro de casa, às vezes é na vizinhança, às vezes é nos amigos, às vezes é na escola, às vezes é no trabalho, às vezes é em vários lugares, né? Portanto, quanto mais a pessoa decidir se dedicar à obra de Deus, mais ela será perseguida. Não é isso? Quem nunca ouviu da sua família, vai morar na igreja agora? Você não tem casa mais não? Vem cá, você não tem casa mais não? Vai morar na igreja? Escuta, que igreja é essa que tem que ir todo dia? Que igreja é essa que tem que ir todo dia? Não é assim? Por que eles falam isso? Porque na religião deles, às vezes eles só vão quando tem casamento, quando tem batizado, na quaresma, e olha lá. Não é assim? Hã? Só se reúne quando tem velório. No velório, e olhe lá. Mas no caso, nossa, a gente está direto. É segunda, ó vocês em terça-feira aqui. É segunda, é terça, é domingo, direto. Então, isso causa um conflito com a família. Que eles acham que, inclusive, eles até dizem, para ter Deus não precisa de igreja nenhuma, não. Eu posso ter Deus em qualquer lugar. Quer saber de uma coisa? Eu creio em Deus do meu jeito. Eu creio em Deus da minha maneira, não é assim? Ana, eu creio em Deus do meu jeito, eu creio em Deus da minha maneira. Não é assim a justificativa? Mas eu pergunto a você, um médico pode ser médico do jeito dele? Não pode. Tem que obedecer o estatuto da medicina. O advogado pode ser advogado do jeito dele? Não pode. Ele tem que obedecer o estatuto da OAB, certo? O juiz pode ser juiz do jeito dele? Não, tanto que existe o estatuto da magistratura. O promotor é a mesma coisa, o delegado é a mesma coisa. Me diga, se ninguém pode ser do jeito deles, por que eu vou crer em Deus do meu jeito? Não, não é do meu jeito. É do jeito que a palavra de Deus ensina. Não é nem do jeito que a igreja ensina, não é nem do jeito que a religião orienta, mas é do jeito que a palavra de Deus ensina. A Bíblia é o nosso estatuto. Assim como tem o estatuto do advogado, a Bíblia é o nosso estatuto. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, maior do que a perseguição, muito maior do que tudo que nós podemos passar, é a recompensa que vem depois. Amém? Versículo 10. Diz o que o versículo 10 aí? E fui o quê? Arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, João teve o seu sentido elevado a outra dimensão pelo Espírito de Deus, onde pôde ver e ouvir coisas extraordinárias, revelações maravilhosas da parte do Senhor Jesus, que é o que nós estamos lendo aqui. Quando ele menciona o dia do Senhor, ele não está propriamente falando do domingo. Ele está mencionando o juízo final. Ele está mencionando o grande dia que está para vir, que é o grande dia da tribulação, que vai vir os 7 anos da grande tribulação. Então é o dia da vingança do nosso Deus. Na Bíblia, nós encontramos esse dia como de vários nomes. O dia do juízo final, a grande tribulação, né? A grande tribulação, o dia da vingança do nosso Deus, o dia do Senhor. Então encontramos esses 7 anos que virão com vários nomes, dentre eles o dia do Senhor. Então, o dia da grande tribulação. Aí ele diz assim, uma grande voz como de trombeta. O
que ele quis dizer? Foi uma comparação que demonstrar a grande força e o poder das palavras que saiu da boca do grande rei Jesus. Ou seja, João quis descrever como ele estava recebendo aquelas palavras. E a trombeta também, o som da trombeta, sempre vinha anunciar alguma coisa. Todas as vezes que em Israel eles iam fazer alguma coisa, eles tocavam uma trombeta. Como está acontecendo agora com a gente? No celular de vocês não estão quietinhos assim? Aí daqui a pouco não começa o celular a tocar o negócio? Toca assim, e quando você vê um alerta assim, Defesa Civil alerta, fortes chuvas na sua região, seu celular faz isso? Parece isso no seu celular? É a trombeta. A trombeta é isso. Então em Israel, na época de João já tinha celular? Tinha? Não, mas tinha o quê? Trombeta. Então eles não usavam celular na época de João, usava trombeta. Então vinha uma voz como de trombeta. Então tocava trombeta. A mesma coisa que acontece no seu celular hoje. Que você está em casa, seu celular começa a tocar, avisando que está vindo aí um temporal, chuvas perigosas na região. Assim também acontecia na época de João. Só que eles usavam a trombeta para avisar as pessoas. Versículo 11. Versículo 11. Achou aí? E dizia, eu sou o quê? O alfa e o que mais? E o ômega, que mais? O primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve aonde? No livro. E avisa as 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são elas? Éfeso, que mais? Esmirna, que mais? Pérgamo, Tiatira, que mais? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele revela, mas não deixa simplesmente na boca de João, na mente de João. Ele pede para que João escreva. Uma coisa é você estar me ouvindo agora. Outra coisa é você estar escrevendo, anotando o que eu estou falando. É certeza absoluta que você já não lembra o que eu falei a semana passada. Certeza absoluta. Que você já não lembra o que eu falei a semana passada. Não lembra nem o tema da mensagem da semana passada. Mas quem escreveu aí no caderninho, lembra, porque é só voltar de novo a página. Não, pastor, era esse tema aqui, ó, o senhor falou isso, porque você anotou. Então não dá para confiar na sua mente. Não dá para confiar na sua cabeça. Não faça isso, de confiar na sua mente e de confiar na sua cabeça. João fez isso. João não confiou na cabeça dele. João não confiou na mente dele. Quem está falando com vocês aqui nesta revelação do Apocalipse, da agonia do planeta que estamos recebendo? Não é Deus? Não é o Espírito Santo? Quem estava falando com João? O Espírito Santo. E o que João estava ouvindo era tão importante que ele tinha que anotar. Era tão importante que ele tinha que fazer anotações de importante que era. Então o apóstolo João recebe a maior e extraordinária visão, jamais vista ou ouvida por nenhum homem. Não existe na Bíblia nenhum homem, nenhum profeta que tenha recebido uma revelação tão gloriosa quanto João. Olha que Isaías recebeu, Ezequiel recebeu, o próprio Jeremias recebeu. Nós vemos também Daniel recebendo uma revelação maravilhosa, mas todos eles, nenhum recebeu uma revelação tão gloriosa, tão grandiosa, tão nítida, tão clara dos acontecimentos que vão vir, como recebeu João. Por isso, João faz o que imediatamente? Anota. Quando Isaías recebeu a revelação, o que Isaías fez? E quando Ezequiel recebeu, o que ele fez? Anotou. Quando Daniel recebeu, o que ele fez? Anotou. E quando os outros profetas receberam a revelação, o que eles fizeram? Anotaram. Zacarias também recebeu a revelação gloriosa. Anotou. E o que João está fazendo aqui agora? Anotando também. Ele teve acesso ao trono de Deus e ouviu do próprio Senhor
que registrasse fielmente em um livro tudo o que ele estava vendo. Em seguida, ele deveria enviar essas revelações às 7 igrejas que nós acabamos de ler o nome delas. E aqui está um detalhe extremamente importante. O Apocalipse não foi escrito para os reis, ou para os imperadores, ou para os governantes desse mundo, e tampouco para os incrédulos. O Apocalipse ele foi escrito para os eleitos que formam a igreja aqui na terra. Amém? Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, o Apocalipse foi escrito para você. É para mim e para você, não é para eles não. É para mim e para você. Então, se você é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, esse livro de Apocalipse foi escrito para você, porque Jesus não quer que você seja pego de surpresa. Jesus não quer que você seja pego dormindo, cochilando. Ele próprio nos ensinou: orai e vigiai. Porque ele não quer que a gente seja pego de surpresa. Ele quem trata diretamente com o seu povo e o instrui no caminho que deve andar. Nota, Jesus não manda anjo trazer a mensagem para João. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus que fala com João trazendo a mensagem. A igreja representa a glória de Deus neste mundo de trevas. Você é a luz aqui nessa terra. Você é a glória de Deus aqui nessa terra. Você, lá no seu trabalho, você tem que ser o melhor funcionário. Não pode existir lá no seu trabalho uma pessoa mais exemplar, uma pessoa mais direita, uma pessoa mais verdadeira, mais honesta do que você. Porque você carrega o nome de quem? Do Senhor Jesus. Seus filhos têm que ver o caráter de Deus em você. Sua família tem que ver o caráter de Deus em você. Você não pode ter na tua família alguém que diz assim: fulano falou, eu não acredito não. Esse aí, ó, ele disse que no mês passado faria tal coisa, até agora não fez. Ele disse que no ano passado, já estamos agora em fevereiro, quase na metade de fevereiro, até agora ele não fez. Nós não podemos ter na nossa família ninguém que fale isso a nosso respeito. Se nós falarmos que uma coisa ela tem que ser. Se você faz um trabalho e você diz assim: passa amanhã, meio-dia que eu te entrego, o que tem que acontecer? Amanhã, meio-dia, se a pessoa passar lá, tem que estar pronto. Amém? Porque nós temos que ter caráter. Nós somos a luz de Deus nessa terra. Nós somos a luz de Deus neste mundo em trevas. Eu não posso dever nada para ninguém. Eu não posso ser uma pessoa mau caráter, dever nada para ninguém. Ah, mas eu conheço o obreiro fulano que faz isso. Ah, mas eu conheço o pastor fulano que faz isso. Mas eu e você não podemos fazer. Eles quiserem fazer, eles façam. Mas nós não podemos fazer. Se é que somos de quem? De Deus. Porque não quer dizer que uma pessoa carrega um título de pastor e é de Deus. Que um título de obreiro e é de Deus. Título é uma coisa. Ser de Deus é outra coisa. Totalmente diferente. Amém? Deu para entender? Sim ou não? Se você já comprou a laranja no mercado? Quem já comprou a laranja no mercado? Então, você pagou por ela? Então, se quiser chamar ela de banana, o problema é seu, é tua. É tua laranja, tu chama ela do jeito que você quiser. Não, senhora, isso aí é laranja. Não, filho, eu comprei. Eu boto o nome que eu quiser. E eu decidi chamar de manga, é manga. Então, mas não é porque você está chamando a laranja de manga que ela passou a ser manga. Ela continua sendo laranja. Assim também é a pessoa. Não é o título que faz ela, é o caráter. Amém? Não é o nosso título, é o nosso caráter. A igreja representa a glória de Deus neste mundo de trevas. Nós somos o que aqui? A luz. Por isso,
tem o seu poder e a sua autoridade não somente para guerrear contra a força espiritual do mal, mas também para libertar os algemados, os oprimidos do diabo. Tu já imaginou se eu possuo essa autoridade de libertar as pessoas, de livrar as pessoas, aí eu chego para o mal para tentar libertar as pessoas mentindo? Como é que o mal vai me respeitar? Enganando, como é que o mal vai me respeitar? Né? Então, veja, por essa razão é que o diabo persegue tanto a igreja. Porque a igreja carrega o poder, carrega a autoridade do Senhor Jesus aqui na terra. Então, a igreja que eu estou falando não é instituição aqui na terra. A igreja que eu estou falando é a igreja celestial. Uma coisa é você fazer parte da igreja aqui da terra. Outra coisa é você fazer parte da igreja celestial. São igrejas totalmente diferentes. Tem pessoas que fazem parte da igreja aqui da terra, mas não fazem parte da igreja celestial. Nós temos que fazer parte da igreja celestial. Amém? O Apocalipse tem a finalidade de avivar e conscientizar os salvos, a fim de que assumam a sua posição de filhos de Deus neste mundo. O que é que nós somos neste mundo? Filhos de Deus. Então, quando você for contratado para ir trabalhar no lugar, quem é que está indo trabalhar naquele lugar? O Filho de Deus. Lembre-se que você carrega um caráter. Lembra que você carrega um caráter. Ninguém pode pegar mentira sua. Ninguém pode pegar você mentindo. Ninguém pode pegar você enganando, mexendo com a mulher alheia. Nós temos que ter caráter. A igreja do nosso Senhor Jesus é a única esperança de salvação para os que se encontram perdidos. Amém? Graças a Deus. Então, o tema do nosso encontro de hoje foi esse aí. Tempos, né? Então, vamos agradecer a Deus. Todos entenderam? Você que está em casa, compartilhe esse link com mais pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de crescer como você está crescendo com a gente. Porque nós estamos aprendendo com a palavra do nosso Deus. Então vamos agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento aqui juntos em família. Obrigado por este momento aqui, meu Pai, que nós aprendemos. Porque nós aprendemos hoje sobre os tempos do fim. Aprendemos sobre esses tempos. E ficou claro na nossa ideia sobre os tempos. Obrigado, meu Pai. Continue nos ensinando, continue nos instruindo, continua nos orientando, meu Pai. Meu Senhor, e as pessoas que participam dessa live, as pessoas que participam desse resgate a mais, todas elas sejam alcançadas, sejam beneficiadas, sejam salvas. Aonde a nossa voz chegar, que haja salvação. Põe poder, põe unção, meu Pai, para que haja salvação nesse lar, salvação nessa casa. Ó grande Deus, poderoso Senhor dos exércitos, nós te agradecemos e te engrandecemos. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Você de casa, Deus te abençoe e se prepare, porque essa semana é uma semana especial e terça-feira que vem continuaremos o assunto Agonia do Planeta com o próximo tema. Deus te abençoe e até lá.